O que é isso? Então, o indutor, se você a princípio imaginar o que é um indutor, é um pedaço de fio. Poxa, mas o que o indutor faz é um simples pedaço de fio. Se você analisar bem o que você está vendo na sua maquete aí, é um fio enrolado. Então, se eu tenho uma seção de um fio, quando percorre nesse fio uma corrente elétrica E, existe um campo magnético B envolvendo esse fio. Então é muito comum você, quem é da área de elétrica, aquela área de elétrica, cadê o clamping? Tá em cima. Na área de elétrica, Na prateleira de vidro da janela. quem é da área de elétrica conhece esse equipamento aqui. Esse aqui é um multímetro clamping. O que é esse multímetro clamping? Ele consegue, através desse clamping magnético aqui, por exemplo, se eu tenho um cabo que está alimentando um motor, por exemplo. Então, numa fase desse motor, eu pego esse multímetro aqui, coloco na escala de corrente, passo esse fio aqui dentro desse clamping aqui, ó, vai acontecer o quê? Vai medir a corrente elétrica que circula nesse cabo. Não é assim que funciona? Já viram isso aqui? Já viram eletricistas medindo corrente, tensão com esse equipamento? Como que esse equipamento consegue perceber a corrente que está circulando nesse fio sem encostar no fio? Através do campo magnético que passa nesse fio. Então a gente sabe que quando percorre uma corrente elétrica através de um condutor de cobre, por exemplo, eu tenho o campo elétrico E e o campo magnético B. E esse campo magnético B, então se eu tenho aqui o condutor, fio de cobre condutor, quando uma corrente elétrica passa por esse condutor, eu tenho um campo magnético gerado nesse condutor. Aí aqui está a nossa mágica, chamado indutor, ou loop, ou indutor, ou popularmente como bobina. Bem, a letra L é a letra que denomina indutor, através da palavra loop. O que quer dizer loop em inglês? Voltas. Então, se eu tiver um fio isolado, veja bem, mais uma vez a colocação, se eu tiver um fio isolado, então eu tenho um fio de cobre, vou colocar nesse fio de cobre um revestimento isolante de verniz. Eu vou invernizar esse fio de cobre. Igual aquele fio de cobre que a gente usa para fazer recuperação de trilha, o jumper na norma, né? Jumper ligação curta, não é reconstrução de trilha. Jumper é uma ligação curta de 2 pontos. Então aquele fio de cobre que a gente usa para fazer um jumper, ele tem uma camada fina de verniz isolante. O que o verniz isolante faz? Isola o fio. Para pegar estanho, você tem que fazer o quê? Esquentar a ponta, o isolamento derrete, o verniz derrete e aparece o cobre puro. Aí dá o contato elétrico. Não é assim que é o fio de cobre? Que a gente usa para recuperar a trilha? Eu tenho uma camada fina de verniz que isola ele. Então, se eu tiver um fio isolado, eu tenho um fio aqui e esse fio está isolado. Terminei. Ó, acelerei o vídeo aqui. Ó. Faz de conta que eu terminei o isolamento todo aqui, certo? Então o fio está 100% isolado com uma camada fina de verniz por cima. Se eu pegar esse fio isolado, com a camada de verniz por cima, mas condutor por dentro, obviamente, igual aquele fio que eu peguei aqui da ponta de prova. O fio está isolado? Está, mas aqui eu tenho a conexão elétrica. Então passo uma corrente elétrica aqui, E tem um campo magnético B. Se eu pegar esse fio e enrolar esse fio, se eu pegar esse fio e enrolar esse fio e eu aplicar um potencial elétrico de um lado positivo e do outro lado negativo, eu vou criar nesse fio um campo magnético. Vou criar linhas de forças quando a corrente passa por esses enrolamentos, por esses loops. E esse campo magnético armazena corrente elétrica. Então o indutor tem a propriedade de armazenar corrente elétrica nesse campo magnético. Quais são os defeitos básicos do indutor? O indutor pode estar aberto. O que é um indutor aberto? Você mede a sua indutância. Ah, peraí.
Então, o indutor, a unidade de indutor é a indutância, em Henry. Então, para testar indutor efetivamente certo, eu não uso a escala de ohms, muito menos aquela escala de BM, bip maldito. Eu não uso a escala de BM, bip maldito. Eu uso paliativamente, se você não tiver um indutímetro, a escala de menor resistência do seu DMM. Então, se você não tiver indutímetro, que é necessário, por quê? Com o indutímetro, eu meço essa propriedade que o indutor efetivamente tem. Então, por exemplo, você tem um indutor lá de 1 mA. Um indutor de 1 mA. Se eu medir paliativamente na escala de ohms, eu vou medir a resistência do fio, que é igual ao próximo a zero. Ah, mas está bom o indutor? Se ele mediu igual ao próximo a zero no multímetro na escala de ohms, indica que ele está bom? Não, indica que ele não está aberto. Mas não mede a indutância. Então, para medir a indutância, que é a propriedade magnética que o indutor tem, quando se enrola esse fio em espiral, então se eu pegar um fio lá isolado, né? Pega um fio isolado, pega um fio lá, enrola esse fio. Isso já não é mais um fio condutor, não é um fio que vai conduzir eletricidade, vai virar um indutor. E esse fio tem que ter isolamento. Por quê? Se não tiver isolamento, o que vai acontecer aqui? Encosta uma espira na outra, é um fio comum. Então o fio, para virar um indutor, tem que ter as espiras, e se elas forem muito próximas uma das outras, elas não podem encostar nas outras desde que não seja isolado. Então quando o fio tem a camada de verniz, você enrola uma espira em cima da outra e ainda pode colocar um material em cima deles, que é o núcleo, de ferrita, por exemplo, para aumentar o fluxo magnético. Então eu tenho indutores com núcleo, sem núcleo, eu tenho famílias de indutores, FLs, que são filtros EMI, indutores solenoide, indutores de alta corrente, indutores de baixa corrente, indutores de RF, eu tenho vários tipos de indutores. Então aqui a gente está falando de indutor básico. Então o indutor tem que ter um isolamento das espiras para não encostar uma na outra e aí sim virar um curto. Espera aí. Indutor entra em curto-circuito? Indutor entra em curto-circuito? Entra. Então, quais são as falhas básicas do indutor? Aberto. Quando você mede no indutímetro, por exemplo, 1 mA, dá lá infinito. Quer dizer o quê? Não tem indutância. Se eu pegar o multímetro, dá igual ao próximo a zero. Dá para falar que o indutor está bom? Não, dá para supor, porque ele pode estar em curto-circuito. Espera aí, mas o indutor realmente entra em curto-circuito? Então vamos imaginar que eu tenho um indutor do backlight. O indutor do nosso backlight é um indutor de 4R7, por exemplo. Ele é um indutor com núcleo e de alta corrente. O L1503 do iPhone 6, por exemplo. L1503. Já perceberam que esse indutor aí é grande? E quem já desmontou o indutor para ver? Como que o fio que tem lá dentro é grosso. E ele é revestido de verniz. Já viram isso? Já abriram o indutor para ver? Então o indutor tem esse núcleo de ferrite e quando você desmonta o indutor, você vai ver um fio de cobre extremamente grosso, porque por ele passa alta corrente. Se passa alta corrente, tem o efeito Joule, aquecimento. Se tem aquecimento, o isolamento do fio não é um verniz que está em cima dele? Então, por exemplo, se eu aplico um indutor, um curto-circuito no indutor, ou se meu circuito backlight entra em curto-circuito e força o indutor sempre ligado ao ground, vai aterrar o VCC main no ground. O que vai acontecer? Vai passar a corrente muito alta no indutor, ele vai esquentar, o verniz vai derreter e ele vai entrar em curto-circuito. Aí, em alguns casos, ele até estoura. Em outros casos, não, ele fica com encapsulamento perfeito. Aí você testa na escala de ohms, tá igual o próximo a zero. Tá bom o indutor? Não, ele entrou em curto porque o verniz derreteu. Dentro do indutor, os enrolamentos são bem próximos, né? Então ele entrou em curto lá, o verniz derreteu, encostou o fio em todos os fios. Então qual vai ser a resistência daqui para cá? Igual ao próximo a zero, efetivamente. E não vai ter indutância, ele vai virar um curto-circuito. Então os indutores podem estar abertos, em curto-circuito, fuga ou alterado. O que é o indutor alterado? Fala que tem que dar 1 mA. Quando você mede, dá 10, 15, 20, dá 0,1. Ele está fora do valor nominal. Então o indutor pode estar aberto, em curto ou alterado ou com fuga. Claro que em radiofrequência, os indutores não trabalham com grande corrente. Então o risco de aquecimento do indutor de RF é zero. Então é muito comum na parte de rádio, de RF,
indutor que está aberto com fogo alterado. Dificilmente você vai encontrar indutor em curto em RF. Mas nos Power Managers, em volta dos Power Managers, não tem vários indutores? Aqueles indutores são de altíssima corrente. Se um capacitor entra em curto depois do indutor, vai acontecer o que com a corrente que sai do Power Manager? Vai passar pelo... Quem está com sono aí? Estou vendo gente com sono aí, fechando o olho, piscando. É o seu mesmo que eu estou vendo com sono aí. Não, tá pingando colírio aqui. Ah, tá pingando colírio, tá certo. Aceita pingando colírio, não tá com soninho? Não, a lente tá ressecada, tá ardendo o olho. Tadinho, tá com a lente ressecada. Que pena, hein? E aí, olha, eu perdi o fio da meada aqui de novo. Alguém vai ter que pagar o preço por isso agora aqui. Então vai, ó. Onde eu parei mesmo? O circuito Power Manager. Ah, tá. Em volta do Power Manager tem vários indutores. Em volta do porque eu tenho vários conversores de tensões. Quem que eu uso para converter uma tensão em outras tensões? Bucks converters, SMPS converters, LDO converters. E eu uso em alguns desses conversores indutores, capacitores. Que todo mundo já viu no diagrama isso, não tem? Então sai do Power Manager o indutor, logo depois tem o capacitor. Então aqui eu tenho Power Manager lá, por exemplo. Aqui está o meu PM, aqui eu tenho uma saída, aqui eu tenho um capacitor aqui de filtro, aqui eu tenho indutor, aqui eu tenho out. Se esse cap entrar em curto, vai acontecer o que com a corrente? Vai fritar nosso indutor, que é preciso ter um isolamento nas espiras, e ele usa um esmalte para isso. Vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar, vai derreter o esmalte que isola as suas espiras. Vai acontecer o quê? Os fios vão conectar efetivamente, vão colar. Ele passa sem indutor? Não. Aí você tira a sua placa, testa com uma escala de BM, né? Bip maldito, vai indicar que bip, tá bom o indutor? Não, vai dar continuidade, né? Teoricamente, então tá bom, bacana, você ganhou o recibo de mané do ano. Então tem que ter o quê? Tirar o indutor, medir com um indutímetro para verificar se a indutância está padrão. Nos iPhones, infelizmente nos iPhones hoje, os iPhones 7 e 7 Plus, na saída, ao lado da CPU, existem vários indutores. Esses indutores são de baixíssima qualidade. Então, vários iPhones 7, 7 Plus, não liga, reiniciando, liga, aparece o logo, desliga. É a falha desses indutores. Tem que trocar todos eles. Se você tiver um DSO, você consegue testar efetivamente se ele está funcionando bem também. Não tem que ter só o indutímetro, não. Se eu já tenho um DSO bacana, eu consigo já ver se a propriedade que o indutor tem, que eu vou falar já já, está funcionando. Então, ficou claro aqui, indutor aberto, curto, fuga ou alterado. Tá, mas como é que o bichão funciona então? Vamos lá ver como é que o indutor funciona, né? A gente já viu que quando passa uma corrente por ele, ele produz um campo magnético, né? Tem um campo magnético aí nele, não é isso? James, acesso. Então eu com o indutímetro conseguiria ver se ele está com um valor diferente da referência do esquema elétrico, por exemplo. Exatamente. Só assim. Só assim. Só assim. Tem vários tipos de indutímetros. Você pode comprar vários tipos. Esse aqui é um indutímetro barato. Faixa de 200, 300 reais. É um indutímetro e capacímetro. Quem quiser ver aí, pode mandar aí. Ô James, e sempre nos diagramas elétricos vai falar... Fala a quantidade de henries que ele tem. É igual um resistor, fala a quantidade de ohms que ele tem. 1K ohms, 2K ohms. Na indutância, 1 mH, 4,7 mH, 10 mH. É igual um capacitor, 10 microfarad, 4,7 microfarad. Aqui qual... Aí você vai usar a escala de L, né? L é o loop, deve ter um L escrito aí, ó. Aí, ó, LX, tá vendo? A escala de L. L é em torno do... Agora, então, com o multímetro, a gente não consegue ter exatidão, precisão. Nunca. Com o multímetro você não vai conseguir ter precisão, você vai ter suposição. Pode ser que. E se você usar a escala BM, aí tá pior ainda, né? Porque você já viu lá que BM... Mas as duas vai ser mais ou menos a mesma coisa, James. Tanto na dinâmica. As duas vai ser mais ou menos a mesma coisa. Sim, porque você não vai ter Desculpa, uma não entendi. precisão. Igual você falou, para ter uma precisão... Ah, você precisa sim! Na escala de ohms com bip, claro, Sim. com certeza. Eu entendi, agora pensei que você estava segurando o multímetro, e você falou assim, o indutímetro, as duas vai ser quase a mesma coisa, eu pensei que você Não, estava falando das medidas. Então, Ah, sim. Para ter precisão mesmo, só com indutímetro. Então, como que o nosso circuito funciona? Vocês estão com um protótipo em mãos que funciona, que tem os 4 componentes básicos do backlight. Indutor, que eu comecei a falar aqui, o chaveador,
o diodo Schottky, o diodo Schott e o capacitor de filtro. Esses aí são os 4 componentes básicos que vocês vão encontrar em qualquer circuito que usa tecnologia LCM. Então os iPhones 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, SE, XR, todos eles usam tecnologia de backlight. O que é o backlight? Essa camada fina que está aí, ó, que ilumina. Então aqui está o backlight. Então o backlight, quando passa uma corrente elétrica aqui, ele vai iluminar totalmente aqui com as suas pás, os seus chips que estão aqui dentro, os seus difusores, a camada atrás do glass, do LCD, do glass efetivamente, que é a lâmina de vidro que forma os caracteres. Então você ilumina aqui para aparecer os caracteres. Então, como que o circuito backlight funciona? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho um elemento que faz a mágica, que é o LX. Então o indutor é aquele componente reativo, né? E o indutor tem a propriedade mágica, apesar de ser um fio enrolado, e esse fio enrolado tem a propriedade magnética, que uma delas é armazenar a corrente através do seu campo magnético. Olha que bacana. E eu tenho também no backlight um outro componente reativo, que é o capacitor CX. Aqui ele vai estar ligado em contínuo, aqui vai estar ligado em pulsante, mas aqui eu botei um capacitor. O que o capacitor, que faz parte também do circuito do BL, o capacitor é um componente que armazena tensão nas suas placas. Então, o capacitor armazena tensão e o indutor armazena corrente através do seu campo magnético, ok? Vamos lá. Rapidamente aqui. Aqui eu tenho outro elemento, que é o diodo Schott de ultra alta comutação. Aqui eu tenho um FE de proteção, que é um filtro EMI, eletromagnético interferência. Aqui eu tenho outro FE do catodo 1. Aqui eu tenho outro FE do catodo 2. Aqui eu tenho o anodo, que é o positivo. Aqui é o negativo. Aqui é o negativo. E aqui é o nosso positivo. O nosso positivo. James, acontece dos FL, igual eu estava assistindo a live antes lá do Bacana. Telecelo, o Bruno estava falando assim que às vezes o filtro ele pode passar uma tensão ali muito forte e romper, ele mesmo soltar ali fora, o filtro não passa, o filtro não passa tensão muito forte, não. A corrente passa por ele, não é o filtro que passa tensão muito forte nem forte, não. Ele não gera tensão em corrente sozinho. Sim, mas passa ali e pode ser que ele abra sozinho, entendeu? Ele, como assim abre? Levantar, arrancar da placa. Claro, sozinho. porque o filtro aqui funciona como um quê? O que é o filtro ali? O filtro é um circuito de proteção contra a variação eletromagnética, eletromagnética e interferência. E ele tem uma corrente máxima que suporta que ele resista. Se você aplicar uma corrente maior que ele suporta, ele se comporta como um fusível, ele abre. E protege até isso o circuito de não estragar mais. Entendi. Se você tira o filtro e coloca um jumper, um fio de cobre convencional, que a gente usa para fazer trilha, resiste 2 amperes. Esse FL aqui, ó, 0,2 amperes em média. Então, se você tira um FL, vai perder a função do FL, que é evitar ruído, interferência e atrasar a corrente, ainda vai potencializar um curto lá na frente para ferrar seu circuito aqui atrás. Se eu trocar o FL por um fio, eu vou potencializar a corrente que passa por essa malha. Um pedacinho de fio suporta 2 amperes. Entendeu? Bem, então vamos lá. Estou fazendo um circuito básico aqui, tá? Não é 100% igual, tá aí na apostila, não. Vou abrir a apostila depois, o diagrama do backlight, a gente vai ver aí 100% como que vai ser as ligações aí, ok? Então olha só, aqui eu tenho o switch, o SW, aqui eu tenho o FL, aqui eu tenho o capacitor, aqui eu tenho o diodo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. O quarteto fantástico aí que compõe o backlight. Isso aí é o quarteto fantástico que compõe o circuito do backlight. Bem, esse switch, essa chave, eu vou ter um circuito aqui, ó, que vai oscilar em relação ao tempo. Então esse chaveamento SW aqui, ó, quer dizer que eu vou ter um pulso aí, por exemplo, um pulso PWM, que varia aí 1 kHz com duto de ciclo de 50%. Então aqui, por exemplo, eu tenho um sinal de onda quadrada. 50% nível alto, 50% nível baixo. Então aqui, ó,
Então a CPU, o barramento de controle, aqui é o meu circuito integrado. Então aqui, ó, na verdade, é o meu CI na minha placa. Então o indutor aqui é o L1503, esse chaveamento é o seu CI do backlight, né? O diodo é aquele diodinho do backlight e o capacitor que está depois lá do diodo backlight. Consegue identificar isso aí na board? Uhum. Então ok, então aqui eu tenho um pulso. Nível alto corresponde a 1, nível baixo corresponde a 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Então eu tenho aqui o tempo off, eu vou chamar aqui de tempo off, ok? E aqui de tempo on. Concorda? Então eu tenho T-on, T-off, T-on, T-off, T-on, T-off, T-on, T-off, T-on. E o meu duty cycle é 50% e a minha frequência, por exemplo, é 1 kHz, de exemplo. O que quer dizer? Eu vou ter 1000 ciclos por segundo. T-off, T-on, T-off, T-on. Então eu vou representar aqui um pequeno intervalo de tempo vou supor aqui agora que eu tenho aqui um pequeno intervalo de tempo de 1 milissegundos. Variou aqui, por exemplo, 10 sessões. 1, 2, 3, 4, 5 sessões. Variou aqui 5 positivas e 1, 2, 3, 4 negativas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Eu vou chamar aqui de tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, tempo 6, tempo 7, tempo 8, tempo 9, tempo 10. Ok, para entender já dá. Então aqui eu vou ter um pulso. T-off, desligado, T-on, ligado. T-off, desligado, T-on, ligado. Ou seja, vai vir um pulso ali. E se eu mudar a largura desse pulso, eu posso aumentar ou diminuir a tensão da saída. Peraí. Então aqui eu vou ter uma tensão de entrada, vou chamar de VIN. E uma tensão de saída, vou chamar de quê? Vout. Ah, então bacana. Então vamos analisar o circuito aqui, ó. Eu tenho uma tensão de entrada, VIN, e uma tensão de saída, Vout. Qual que é a tensão de entrada no VIN? PP VCC ou VDD, né? Main. 4.2 volts, não é isso que eu tenho no VDD main? Uhum. É a mesma tensão que está no VBAT? Mesma tensão nominalmente falando, né? A gente sabe que vai ter chaveado aí pelo Tigres ou pelo Yankees, não é isso? Então aqui eu tenho PP VCC main, 4.2 volts. Vou até apagar aqui para não atrapalhar o desenho. Todo mundo sabe então que o que vem é 4.2 volts, ok? E o Vout? 18. A gente sabe que aproximadamente, eu vou ter aqui aproximadamente 18 volts de diferença de potencial aqui na saída. Caramba! Então esse é um conversor boost. Eleva a tensão. É um buck boost. Ele converte a tensão VIN de 4.2 volts. Eu vou ter o Vout de aproximadamente 18 volts. Um conversor buck boost que usa 4 elementos principais. Indutor, circuito integrado que vai chavear, certo? Obviamente ele é controlado pela CPU para isso, pelo barramento, então existe um controle para ele gerar os pulsos corretos. Eu tenho um ajuste também de brilho para também nisso. Eu tenho diodo short e o capacitor. Eu tenho 4 elementos básicos no meu PL circuit. Ok, vamos analisar então. Então aqui no primeiro momento, eu tenho o T1. Qual que é a condição do T1? Chave off. Ficou claro? No primeiro momento, a condição T1 é o quê? Está desligado esse pulso aqui? Se esse pulso está desligado, a chave está aberta. Então não passa corrente daqui para cá e nem daqui para cá, concorda? Esse ponto aqui não está ligado no tempo T-off, concorda? Concorda? Está com sono, né? Concorda que esse ponto aqui não está ligado com a chave T-off? Está ligado essa chave daqui para cá? A chave só fecha o contato mecânico quando está T-on. Vai ficar assim, ó. No tempo T-off, como é que a chave está? É um contato mecânico, né? Um exemplo, uma analogia. Então não está tendo contato elétrico daqui para cá, concorda? Entre o ponto A e o ponto B, com o tempo T-off, não existe contato elétrico. Certo? Então nesse ponto T-off, eu vou analisar o ponto T-off, a corrente elétrica vem aqui. Vamos pegar a corrente elétrica aqui então. Dá-se nesse momento a vida. Então aqui ó, a vida, ó. A corrente elétrica vem aqui. VCC main. Indutor, eu sou o poder. Eu quero passar por você porque eu sou o poder. O que o indutor faz?
Ô, meu querido, você é o poder? Parabéns. Eu sou o general, então faz um favor, dá uma seguradinha aí, que eu tô acordando agora, daqui a pouquinho eu penso no seu caso. Então, quando você tem uma corrente entrando no indutor, o indutor faz uma força em milésimos de segundo, falando assim, peraí, cara, não vai passar não, dá um tempinho, eu tenho que acordar primeiro, lavar meu olho, escovar o dente, depois eu mexo no celular. Então, o indutor tem a propriedade de atrasar a corrente. Ele retarda a corrente do circuito. Então, claro que isso não vai ser para a vida inteira, é muito rápido, milissegundos. Depois de passar alguns milissegundos, o que ele faz? Tá bom, você tem a credencial, pode entrar. Aí a corrente elétrica passa e começa a fluir aqui, ó. Começou a fluir a corrente. Quando a corrente começa a fluir no indutor, o que o indutor faz? O que o indutor faz? Quando a corrente passa por ele. Hã? Fica atenção. Não, o indutor não precisa tensão. Não. O indutor vai começar a carregar através de um campo magnético. É o que eu expliquei no início lá? Não foi isso que eu falei? Então começa a existir aqui, ó, um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético armazena corrente elétrica. Beleza, e a corrente está passando. E ele carregou lá, a corrente está passando, ele está carregando. Então a corrente está passando, o indutor está carregando, concorda? Está armazenando corrente. O diodo. Aqui eu não tenho nó. Isso aqui não é um nó. Isso aqui é o quê? O ramo, isso aqui é uma malha, né? Ramo. Conjunto de ramos, uma malha. Então nesse nó que eu tenho aqui, a corrente que passa através do indutor, que vem no positivo, que ele deu aquele pequeno retardo, vem para cá. Ó, o positivo aqui, ó. Eu sou o Todo-Poderoso. Que Todo-Poderoso que nada. Dá um tempinho. Cadê seu crachá? Deixa eu consultar o crachá aqui. Ah!